Eu acho que já está gravando. Boa noite, Henrique. Nós estamos aqui nós estamos agradecidos pela presença da sua pessoa aqui, colaborando com o Encontro do Saber. Estamos muito agradecidos e a gente gostaria muito de ouvir a sua mensagem hoje, da sua palestra, que é uma palestra muito interessante sobre Enterprise Risk Management, não é isso? Correto. Tá. Então, por favor, se apresenta, Henrique, tá? E boa apresentação. Você apresenta a sua pessoa, né? Eu digo, primeiramente. Isso. Não, muito obrigado, Renato. E eu imagino que agora já está projetando o primeiro slide da apresentação, né? Perfeito. Então, o meu nome é Henrique Martini Paula. Eu sou o presidente do Galvani Risk Consulting. É uma companhia estabelecida no estado do Texas, aqui nos Estados Unidos. Eu já vivo aqui há mais de 40 anos e trabalho muito aqui nessa região. Então, eu tenho um grande prazer participar desse encontro. Eu passei toda a minha carreira profissional trabalhando na área de gestão de risco e sempre tenho um prazer ficar trabalhando com profissionais que trabalham no mesmo setor. Aqui eu estou apresentando minha informação de contato, e-mail, a minha conexão de LinkedIn, e todos que quiserem se conectar, será um grande prazer participar com vocês. E já podemos começar, Renato? Pois não, pode ir que está tudo bem. Sim. A minha companhia, Galvani Risk Consulting, é estabelecida no Texas. Eu tenho alguma informação aí sobre a companhia e a informação sobre o website. Depois, quem tiver interesse, por favor, pode entrar em contato e se conectar comigo, caso seja de interesse de vocês. Essa apresentação, ela vai cobrir os aspectos de Enterprise Risk Management, ERM, do inglês, né, que é a gestão de risco empresarial. E o ERM tem aumentado de uma forma muito significativa a aplicação de conceitos de risco nos processos de decisão a nível mundial, né? E só para dar uma ilustração, eu vou apresentar aqui uma pesquisa que foi feita pelo RIMS. O RIMS é o Risk Management Society. É uma sociedade norte-americana, mas que trabalha a nível internacional, e eles fazem, uma vez a cada 5 anos, uma pesquisa para ver como as companhias estão evoluindo dentro da prática de ERM, né? E essa é a pesquisa de 2017. Eu acho que, recentemente, eles devem publicar uma atualização, porque eles repetem isso a cada 5 anos. Mas essa informação que eu tenho é da pesquisa anterior, de 2017. Vocês podem ver que, naquela época, aproximadamente 1/4 de todas as companhias que participaram da pesquisa, elas tinham um programa integrado de ERM, quer dizer, elas tinham implementado um programa completo de gestão de segurança, gestão de risco empresarial, cobrindo todos os aspectos das companhias e incluindo todas as operações. Aproximadamente 50% das companhias ainda não haviam chegado no nível de uma implementação integrada global por toda a companhia, mas existia implementação parcial. E somente uns 13% estavam somente começando nesse caminho e uma quantidade muito pequena, aproximadamente 12%, haviam testado e não tinham interesse em trabalhar nessa área. Então, essa é uma visão geral de como se encontra em vários setores. Agora, quando eu digo vários setores, aqui inclui companhias de energia, como petróleo e gás, utilities, né, que são companhias geradoras, distribuidoras elétricas, inclui o setor de bancos, inclui o setor financeiro, inclui o setor de médico, são vários setores da economia. E só uma observação, nesse caso, embora o RIMS seja uma sociedade internacional,
existe um enfoque maior na América do Norte. Então, esses dados que eu estou apresentando, eles são um pouquinho mais específicos dos Estados Unidos, Canadá e um pouquinho México. Tá? Agora, as normas existem muitas normas de gestão de seguridade, de gestão de risco empresarial, e elas descrevem riscos em termos com 3 aspectos. Primeiro, um evento que não é desejável. Então, e esse seria o cenário de risco, né? E eu vou dar exemplos de vários cenários de risco que devemos considerar. Depois, elas consideram a probabilidade de ocorrência desse cenário de risco e consideram também a severidade ou a consequência. Então, a metodologia que eu vou apresentar aqui, ela foi projetada para trabalhar com essa definição. Então, toda análise de risco, toda consideração de risco, todos os programas de gestão de risco que consideram risco com esses 3 aspectos, isso é, qual é o cenário de risco, qual é o evento que pode acontecer, qual é a frequência desse cenário e qual é a severidade, então a metodologia é aplicável a esse tipo de caracterização. Eu falo isso porque existem algumas outras formas de caracterizar risco e eu ainda não tentei aplicar em outras formas. A metodologia é específica para esse tipo de aplicação. Agora, as normas que eu estou apontando são, principalmente aqui nos Estados Unidos, na América do Norte, as normas mais utilizadas são o ISO, International Organization for Standardization. No caso do ISO, é a norma 30.000, e a 30.010. A 30.010 seriam os métodos de avaliação de risco, e a 30.000 é mais a parte do programa de risco empresarial. Uma outra norma muito importante é a COSO. Essa foi desenvolvida por outras companhias e tem uma base muito forte de como fazer estudos de ERM, de como gerenciar essa gestão de riscos empresariais. E existe uma outra norma muito importante, principalmente aqui nos Estados Unidos, que é o Office of Management and Budget, OMB. Foi publicada uma circular A123, e a importância é que a A123 ela foi desenvolvida para as agências de governo. Então, ela é muito importante porque as outras normas são gerais, mas aplicam, em geral, mais para companhias, né? E a A123 é mais específica para agência de governo. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a NASA aplica esses conceitos para suas coisas. A FEMA, que é a agência que cuida de acidentes, furacões, terremotos, eles aplicam esse tipo de norma, e várias outras agências do governo que são enfocadas nesse aspecto. Embora seja enfocada para governo, ela tem muitas diretrizes aqui que se aplicam muito a todos. Então, as 3 normas são muito bem aplicáveis para todos os tipos de organização. E uma observação final, para aplicar a metodologia que eu vou apresentar, o importante é esse item em que ele define que a metodologia tem que considerar os cenários de risco, a frequência desses cenários e a severidade ou consequência. Essa é a única limitação que eu tenho. Agora, embora essa seja a única limitação, a maior parte dessas normas que eu apresentei, elas usam o conceito de matriz de risco para nos ajudar a caracterizar os cenários de risco. E, claro, a matriz de risco quase sempre tem categorias de frequência e tem categorias de severidade ou de consequência, então elas entram dentro dessa primeira definição que eu apresentei. E no exemplo que eu vou apresentar aqui nesse PowerPoint, eu vou utilizar um exemplo com matriz de risco, mas eu quero enfatizar que não é obrigatório o uso de matriz de risco. Por exemplo, atualmente eu estou fazendo um trabalho em que nós vamos aplicar essa mesma metodologia e não haverá aplicação de matriz de risco. Nós estamos trabalhando diretamente com cenários de riscos, com as frequências de cada um e com a severidade. Agora, uma observação muito importante é que a maior parte dos ERMs,
que são as gestões de risco empresarial, elas não incluem uma avaliação formal do nível de confiança associado com as estimativas de risco. E esse é um fator importante, porque todas as normas de ERM, elas falam que número um, é muito importante reconhecer que existe um certo nível de confiança dentro das avaliações que nós estamos fazendo. E elas falam também, principalmente o ISO, a norma ISO, ela menciona, é muito importante comunicar este nível de confiança para as pessoas que estão fazendo decisão. Porém, essas normas não apresentam a metodologia de como fazer essas coisas. É importante entender, é importante comunicar, mas não existe uma forma de fazer, pelo menos não tem uma forma clara, uma metodologia clara para isso. E é isso que eu proponho aqui nessa metodologia, para preencher essa lacuna, né, que existe no mercado. Então, a metodologia que eu vou apresentar, ela permite uma avaliação do nível de confiança nos estudos de ERM, e eu vou apresentar um estudo, um caso real, uma companhia de petróleo e gás, é uma companhia integrada, ela atua a nível internacional, não é uma companhia muito grande, mas ela tem tudo que é interessante para nós. Por exemplo, ela atua na parte de upstream, ela atua no midstream, ela atua no downstream. Então, ela tem exploração e produção offshore e em terra, ela tem o midstream com dutos, transportes por caminhões, por outras formas, e ela tem também a parte de refinação, com refinarias e tudo. Então, é uma companhia totalmente integrada e também ela atua em 3 ou 4 países distintos. Então, é uma companhia internacional, embora não seja muito grande. Esse é o exemplo que eu vou apresentar. Agora, a metodologia em si é muito simples, ela tem 5 passos, e como vocês vão ver, principalmente o passo 4 e 5 são extremamente simples. Tá? E esse foi um dos meus objetivos quando eu desenvolvi essa metodologia. É importante fazer uma metodologia que cumpra com os requisitos mencionados nas normas, isso é, comunicar corretamente o nível de confiança e avaliar corretamente o risco de confiança e comunicar. A metodologia faz isso. Mas, além disso, ela é simples, de forma que ela possa ser aplicada de uma forma tranquila dentro das aplicações normais da indústria. São 5 passos, eu vou apresentá-los rapidamente, me baseando no exemplo que mencionei da companhia integrada de petróleo e gás. O primeiro passo é definir e caracterizar corretamente cada cenário de risco. Então, aqui o que eu estou apresentando é a matriz de risco que foi utilizada por essa companhia de petróleo e gás integrada, e no caso deles, foram identificados mais de 1000 cenários de risco, coisas totalmente distintas que poderiam afetar a companhia, desde a parte de exploração e produção, até o midstream, até a parte de refinação, né? Agora, o que eu vou apresentar aqui são 8 cenários dos mais importantes. Eu escolhi, dentro dos cenários na parte vermelha, que são os cenários de risco mais alto, né? Eu escolhi 8 cenários para ilustrar a metodologia. É claro que tudo isso foi aplicado para muitos mais cenários do que eu estou apresentando aqui. Essa é a matriz real utilizada pelo cliente. As categorias de severidade, elas vão de 1 a 6. 6 seria a mais severa, e aqui ela foi caracterizada por aspectos de segurança, segurança dos operadores, segurança dos empregados, segurança da população, e incluiu também aspectos ambientais. Então, havia uma categorização pela parte ambiental, incluiu aspectos econômicos e alguns aspectos de reputação da companhia e alguns outros aspectos adicionais. Esta metodologia pode ser aplicada para qualquer tipo de severidade, ou de categoria de severidade. Pode ser segurança, pode ser ambiental, pode ser econômico, e pode ser todos. E isso não tem restrição nesse sentido. E as categorias de frequência, elas vão de 1 a 6, a categoria 6 é a categoria de frequência mais elevada. Então, baseado nessa definição,
a categoria de frequência número 6, juntamente com a severidade número 6, seriam os eventos de maior risco, porque eles têm consequências mais elevadas e eles eles ocorrem com uma frequência mais elevada. E como eu mencionei, eu escolhi 8 cenários aqui para ilustração. Então, o cenário número 1, que está aqui, na categoria de severidade 4, categoria de frequência número 6, esses são eventos que resultam em mortes. Então, aqui inclui de tudo. Pode ser um acidente, por exemplo, uma fuga de gás, uma explosão que resulta em 1, 2, 3 mortes numa planta, ou pode ser um exemplo, por exemplo, um engenheiro que está dirigindo nos campos onshore, na parte onshore, para fazer uma auditoria numa das plantas e sofre um acidente de carro e vem a falecer. Todos esses tipos de cenários que resultam em mortes estariam considerados no número 1. E isso é para dar um exemplo de que a metodologia considera aspectos de segurança. Um segundo cenário é o número 2 aqui, que são atos de descuido ou atos ilegítimos. Atos ilegítimos são atos, por exemplo, atos de corrupção. Eu mencionei que essa companhia atua em 4 países diferentes. Pode ser, por exemplo, que algum funcionário da companhia, num determinado país, para conseguir obter algumas coisas que seria muito crítico, se envolve aí com uma corrupção com agentes do governo ou com outras partes. Isso pode acontecer. O que aconteceu, por exemplo, com a Volkswagen, no impacto ambiental, né? Nos anos 2015, é um ótimo exemplo desse tipo de cenário. Devido à pressão para cumprir com certas regulamentações ambientais, eles existiram algumas ocorrências ilegítimas que resultou em um impacto muito negativo para a companhia. Isso tudo estaria incluído nessa companhia para o cenário número 2. O outro, número 3, é para impactos da competição. Essa companhia, por exemplo, em alguns países, eles têm refinaria, eles refinam e vendem gasolina, diesel e outros produtos da refinação. Mas alguns competidores nesses países, ao invés de refinar, eles podem optar, por exemplo, de comprar esses produtos do Brasil, do Oriente Médio ou dos Estados Unidos, de comprar de outros países que conseguem refinar, talvez com um custo mais baixo. Então, eles poderiam trazer gasolina, por exemplo, para uma distribuição num custo mais baixo do que esta companhia que estava produzindo sua própria gasolina. Então, esse é um dos perigos que foi considerado pela companhia, em que eles iriam perder o mercado deles devido à competição, uma competição mais alta por parte dos outros competidores, né? E o número 4 é alguma coisa parecida, mas enfocando os custos operacionais. Então, aqui seria, por exemplo, deficiências em operar as suas refinarias, as suas outras plantas, com gastos mais altos do que o normal na indústria, e você iria perder o fator competitivo novamente. O número 5 aqui é um exemplo de perda de contenção, quer dizer, uma fuga, né? Um rompimento de um duto de gás, um duto de gasolina, na parte de infraestrutura de marketing. Nesse caso específico, o número 5 é um duto que essa companhia tinha num determinado país, um duto de mais de 200 quilômetros, e esse duto passava por muitas áreas muito sensíveis, tanto no sentido de ter populações, então a ruptura do duto pode resultar no impacto na comunidade, com mortes, ou então poluição de rios, poluições de áreas mais sensíveis, e esse foi esse cenário número 5. O número 6 é associado com seguros. Todas as companhias se protegem dos sinistros, né? Comprando seguros e tendo, pelo menos, para ter um aspecto de proteção financeiro dos ativos da companhia. E nesse caso em particular, existia uma preocupação que em alguns projetos eles não faziam uma revisão completa
de todas as necessidades de seguro e apoiadas com uma revisão completa por parte do pessoal associado com o seguro, e existia o potencial de que alguns tipos de sinistros, ao ocorrer o evento, nós poderíamos descobrir que, puxa, esse tipo de problema não está coberto. Então, esse foi um dos cenários que acabou sendo importante. Um outro que é muito tradicional, principalmente, por exemplo, na área de mineração, é gestão de projeto inadequada. Então, por exemplo, eu posso ter uma companhia que tem um projeto de 3 bilhões de dólares, ele foi muito bem planejado, mas no momento de implementar, ao invés de levar 4 anos de implementação, como havia sido planejado, ele leva 6 anos. Então, 2 anos de atraso causam uma perda tremenda nessa falta de produção. Às vezes pode causar multa, porque não estamos entregando o produto para o cliente como havíamos planejado. Então, esse era o cenário número 7. E o último é a parte ambiental. Então, aqui existia, em vários casos, situações em que a companhia tinha alguns problemas com as agências ambientais nos países em que eles atuavam. E se esses problemas não forem resolvidos corretamente, eventualmente eles podem levar a multas e atrasos na permissão de operar na planta, ou até cortar a licença de operação. Então, são todos problemas graves. E aqui, o meu objetivo com esses 8 cenários é demonstrar que, numa análise de risco, eu posso considerar uma faixa muito grande de tipos de problemas, todos os tipos de consequência, e todos esses podem ter um nível de risco elevado para uma certa companhia, né? E essa é a caracterização dos cenários de risco. E com isso eu completo a parte número 1, identificar e caracterizar o risco. Isso normalmente é a parte da análise de risco tradicional. Agora, no passo número 2, nós vamos avaliar o nível de confiança que temos na avaliação da severidade e da frequência. Então, aqui é muito importante, essa parte ainda é qualitativa, a parte quantitativa vem no passo número 4, e na parte qualitativa eu vou analisar o nível